Ministro, existe um trabalho clássico apontando que, ultrapassado certo limite do desmatamento na Amazônia, não haveria retorno. A floresta progressivamente se tornaria uma savana. Esse trabalho recentemente foi revisado e o índice, que era de 40% de desmatamento, passou agora para de 20% a 25%, esse limite, que seria um limite próximo do que a gente já desmatou. Quem fez esse estudo? Carlos Nobre e Thomas Lovejoy. Queria saber o senhor acha que ainda há espaço para desmatar mais na Amazônia, sem que haja um impacto irreversível? Primeira questão importante. Não há verdade absoluta sobre isso. Não foi porque o Carlos Nobre disse que é 25% que isso se torna uma verdade. Então, eu não estou dizendo que sim, nem que não. Simplesmente de que não se tome isso como uma verdade absoluta. Primeira coisa. Segundo, os esforços nossos, do governo, da nossa administração, tudo tem que ser no sentido de ir contra todo e qualquer desmatamento ilegal. Nós temos um marco legal brasileiro que é muito restritivo e aquilo que está fora da lei, em qualquer circunstância, deve ser combatido. Portanto, o objetivo de desmatamento ilegal zero tem que ser perseguido. Para isso é preciso encontrar quais são as origens desse desmatamento ilegal. Eu tenho repetido, simplesmente dizer que se persegue o desmatamento ilegal zero não é suficiente. Tem que encontrar quais são as medidas concretas que colaboram para atingir esse resultado de desmatamento ilegal zero, que passa por fiscalização, sem dúvida alguma, mas também precisa envolver as soluções de dinamismo econômico para a floresta. Todas as alternativas que são colocadas como dinamismo econômico, biodiversidade, bioeconomia, a utilização da floresta para desenvolvimento de produtos, fármacos, enfim, todas elas são verdadeiras, mas elas precisam acontecer. Nós estamos vendo um aumento do desmatamento da Amazônia contínuo nos últimos 7 anos e apesar dessa discussão da bioeconomia e da biodiversidade, a região continua sendo a região com os piores indicadores do Brasil. O senhor falou sobre a necessidade de criar valor agregado ao que se extrai da Amazônia. Esse é justamente um dos objetivos do Fundo Amazônia, que tem tido problemas com o governo atual. Os patrocinadores principais, inclusive a Alemanha recentemente retirou um dinheiro que não era do Fundo Amazônia, mas que apoiaria projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia. O governo pode abrir mão de um recurso como esse do Fundo Amazônia num cenário de tanto contingenciamento, tanto corte? A Amazônia tem 5 milhões de quilômetros quadrados. Portanto, para você ter uma política pública que contribua efetivamente para a Amazônia, os recursos têm que ser proporcionais ao tamanho da Amazônia. Nós fizemos aqui um cálculo, se cada hectare da Amazônia, por ano, recebesse $100, nós estamos falando de mais de 50 bilhões de dólares por ano. Então, esse é o volume de recurso que seria necessário para a gente realmente ter uma condição de dizer que a Amazônia está sendo realmente ajudada pela comunidade internacional. Isso não quer dizer que o recurso do Fundo Amazônia, da Noruega e da Alemanha não seja bem-vindo. Simplesmente de que ele é um recurso muito, mas muito mesmo, aquém daquilo que se necessita para cuidar da Amazônia. Com relação aos resultados do fundo, o que nós percebemos? Há ali bons projetos e há projetos, por outro lado, que não estão entregando o resultado que prometeram. E nós queremos ter um sistema, como o recurso foi doado ao Brasil e a um banco público brasileiro, nós queremos ter a discricionariedade de escolher projetos que envolvam efetivamente soluções capitalistas de desenvolvimento de uma cadeia produtiva que gere resultado em caráter permanente. Então, nós não queremos extinguir o fundo simplesmente, não é essa a decisão do governo, mas sim ter mais capacidade de alinhar, inclusive, políticas públicas que levem em consideração recursos do governo, tanto financeiros quanto logísticos, recursos humanos, junto com os recursos do Fundo Amazônia. Inclusive, a possibilidade dos recursos desses países, ou de outros quaisquer, serem aportados em projetos específicos que não passem necessariamente pelo Fundo Amazônia, continua existindo. As doações, as ajudas, os projetos de desenvolvimento podem continuar sendo feitos. Ninguém está se opondo a isso. Ministro, eu queria retomar um ponto aqui que a gente falou no início das demarcações, né? Porque o senhor colocou como se isso fosse um assunto ideológico meramente, né? Eu acho que é um pouco mais complexo que isso, tem uma questão que a Constituição prevê as demarcações, mas para falar
benefício que isso traz para a redução do desmatamento. A gente tem ainda um volume grande, seriam 62 milhões de hectares, é o número que eu tenho, de áreas devolutas na Amazônia. São áreas que ficam muito suscetíveis à grilagem. Então, o que as pessoas, o que os especialistas também que estudam esse assunto falam é que ao demarcar, ao criar mais unidades de conservação, você está dificultando esse processo de grilagem, de alguém ir lá derrubar, ocupar e depois reivindicar aquela posse. Quando o governo fica contra, assim, radicalmente contra, a fala do presidente, nenhum hectare a mais para demarcação, para conservação indígena, parece uma atitude contrária a uma política favorável à preservação e ao combate ao desmatamento. Não me parece que essa é uma política favorável ao combate ao desmatamento por si só. Pode ser que em alguns casos específicos a consolidação de uma unidade de conservação ou uma restrição qualquer, pode até ser a demarcação, contribua, mas quando há uma demarcação de 13% do território nacional para apenas 1% da população brasileira, e justamente esse 13% do território nacional é onde estão as maiores riquezas minerais do país. Então, não me parece que é uma escolha de política pública adequada aumentar as demarcações em cima de reservas minerais e, sobretudo, colocar territórios tão vastos para uma população tão pequena. A população da Amazônia são 20 milhões de pessoas. Se nós temos uma população que está lá, é essa população que tem que ser objetivada na política pública. Com relação às terras devolutas, muitas dessas terras devolutas já têm ocupação, já tem gente produzindo, vivendo e que usam essas terras para o seu sustento. Então não é simplesmente o governo transformar todas as terras devolutas em unidade de conservação ou terra indígena. O governo tem que reconhecer que uma parte dessas terras devolutas, por uma deficiência do governo em gestões passadas, não foram regularizadas para a produção da forma que ela já sendo feita. Então há uma situação aí, nós não podemos simplesmente chegar e transformar todas as terras do governo em unidade de conservação e terra indígena. Não é desejável isso, não é correto e não é a melhor política pública brasileira de jeito nenhum. Mas por que o oposto? Nenhuma das terras devolutas deve ser unidade de conservação e demarcação indígena. Nós já temos... Não é ideológico isso? Não, nós já uma temos... posição tão radical contrária? O problema é que nós temos um número gigantesco de unidades de conservação com graves problemas de ocupação, graves problemas de utilização indevida dos recursos naturais e vários problemas fundiários. Criou-se dessa forma unidades de conservação sem se preocupar com a regularização fundiária, sem se preocupar com os conflitos territoriais que lá se estabelecem. Então nós já temos várias situações de instabilidade com as que já foram criadas. Você criar mais unidades de conservação ou mais terra indígena sem sequer resolver o passivo que já existe, em termos de estabilidade jurídica, de conflito fundiário, de questão territorial, não é uma boa política. Ministro, a Constituição estabelece que o usufruto das terras indígenas é exclusivamente dos indígenas que as habitam. O Brasil é signatário também de acordos internacionais que exigem que esses povos sejam consultados qualquer iniciativa que o governo tente aplicar nessas áreas. As principais associações, lideranças indígenas no Brasil são contrárias à proposta de permitir mineração nesses territórios. Não é verdade. Eu fui em 4 territórios indígenas e as 4 lideranças com quem eu conversei são favoráveis a algum tipo de exploração mineral nas terras indígenas. Existem mais de 300 povos indígenas e as principais associações, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a deputada Joênia Wapichana, que é de Roraima. Isso são as ONGs e grupos que usam os indígenas para fazer sustentação para suas propostas. Veja o que aconteceu em Roraima, justamente com o argumento da OIT 169, do Consulta aos Povos Indígenas. Durante 7 anos, os governos que passaram, não foi esse governo, todos os governos brasileiros, aguardaram a manifestação dos indígenas sobre a construção do linhão, Boa Vista, Manaus. Não é que foram contra, eles sequer se manifestaram. Sentaram em cima do questionamento sobre o linhão, até que com a crise da Venezuela, a Roraima ficou sem fornecimento de energia de transmissão e teve que passar a queimar óleo diesel, combustível fóssil, para gerar energia. Ou seja, pior resultado ambiental não pode haver. É preciso colocar bom senso sobre cada um dessas discussões, cada um desses temas e agir e ter decisões em cima de equilíbrio.
Ministro, só para insistir nesse ponto para terminar, porque, enfim, o senhor coloca os indígenas como uns super manipulados por ONGs, né? O senhor citou aqui, falou com 4 povos, então vou acreditar aqui que o senhor conversou com lideranças desses povos, mas, assim, existe uma articulação de povos indígenas que é reconhecido como uma liderança desses povos. Reconhecido por quem? Pelos próprios povos. Houve ontem uma marcha de mulheres indígenas em Brasília. Tinha 1000 pessoas. Sim, um país de 200 pessoas que vieram de longe, receberam, tiveram a passagem paga. Inclusive, nós perguntamos para algumas dos que estavam lá em Brasília quem pagou isso aqui. Foi uma entidade e tal. Tinha entidade de tudo quanto é tipo por trás daqueles manifestantes. Mas qual o problema? Porque manipula a opinião dessas pessoas, paga a passagem, paga a hospedagem, paga a alimentação e põe eles lá com cartaz para levantar que muitas vezes eles não entendem nem o que estão segurando no cartaz. Não necessariamente eles estão sendo manipulados, eles estão aliados. Olha, todas essas na busca dos interesses políticas deles. Que vocês citaram são todas do PT e do PSOL, ligadas à questão indígena. Todas elas se prestam a uma bandeira ideológica. E todas o senhor não tem uma bandeira ideológica? Só que eu não digo que o que se pretendeu fazer até hoje é como se fossem manifestações espontâneas dos povos indígenas. E não é verdade. Basta dizer que o general Heleno, meu colega de ministério, comandou o Exército Brasileiro na Amazônia. Tem muito mais experiência com relação à Amazônia do que talvez 99% dessas ONGs que se dizem representantes das opiniões indígenas. E o relato que o general Heleno traz, por exemplo, é que a grande maioria dos povos indígenas querem sim melhorar, querem sim ter algum grau de participação econômica. Quer dizer que todos querem? Não. Mas que muitos querem. Eu fui a 4, conversei com 4 lideranças. Posso citar aqui os Parecis, os Poianauas, os Cinta Larga e a outra tribo que tem ali no sul de Rondônia. Os 4 grupos, foram unânimes em dizer... Será que o senhor não foi justamente em 4 que são exceção? Escolheu a dedo onde... Não escolhi a dedo, eu fui onde tinham demandas para serem ouvidas. O que me parece é que esses 1000 indígenas que foram levados por ONGs para Brasília, entregaram cartazes para eles em Brasília, não são necessariamente a opinião dos povos indígenas. Então, nós precisamos ter o equilíbrio de entender que há opiniões diferentes. A realidade desses 13% do território brasileiro para apenas 1% da população tem mostrado grandes conflitos inclusive que decorrem dessa visão enviesada de ONGs e entidades que seguem vivendo à custa da causa indígena em detrimento da qualidade de vida dos índios, da saúde indígena, do desenvolvimento desses povos indígenas. Então, há uma situação que precisa ser olhada com mais equilíbrio e não vedar o debate como se pretende fazer. Ministro, o Ricardo Galvão, né, que era o presidente do INPE, ele disse à BBC News Brasil que na sua gestão, a comunicação entre IBAMA e INPE foi cortada. Ele disse, inclusive, que realmente está faltando uma comunicação mais eficiente, que é o uso do IBAMA, de usar os alertas do INPE para agir. Então, por exemplo, o senhor disse na Globo News que o governo não tinha essas informações, que chegou primeiro na imprensa, mas essas informações do INPE sempre estiveram disponíveis para o IBAMA. O IBAMA está acessando essas informações e agindo a partir dessas informações? O IBAMA continua trabalhando como sempre trabalhou. Primeira coisa, não houve nenhum impedimento para o IBAMA trabalhar, nenhuma ordem para parar de fazer fiscalização ou qualquer outra coisa. Então, esse é o primeiro fato. Segundo fato, também não houve nenhuma interrupção entre o corpo técnico do IBAMA e o INPE. Quem fala com o INPE, ou quem sempre falou com o INPE, é o órgão de monitor, o CENIMA, dentro do IBAMA. E eles continuam tendo a mesma relação de sempre. Agora, passou-se a ter acesso, antes do que o próprio IBAMA, aos dados do INPE. Ministro, o senhor disse que o IBAMA segue trabalhando normalmente, mas a gente tem dados que mostram que, embora os alertas de desmatamento tenham aumentado muito nesse ano, as multas por infrações ambientais caíram drasticamente em relação aos últimos anos. O que explica essa discrepância? Primeiro, a quantidade de autos de infração não caiu tão radicalmente assim. O que caiu, talvez, tenha sido a consistência dos autos de infração. O que nós criticamos desde o começo é que volume de autos de infração não significa métrica de resultado, tanto que apenas 1% dos autos de infração resultam num processo que chega até o fim, o que mostra que ter um grande volume de autos de infração não resultou numa boa política pública. É melhor ter autos de infração sólidos, realmente baseados numa atuação
fundamentada e que cheguem ao final do processo. Por outro lado, nós também temos, ao longo desse período, uma diminuição, isso aí, diminuição vem de lá de trás, do quadro de funcionários, de recursos de atuação do IBAMA. Isso é orçamentário, né? Vem de 2012 para cá. Então, a tendência de diminuição dos recursos para atuação, ela existe. O que nós estamos tentando fazer é criar mecanismos que supram essa falta. Por exemplo, a utilização das diárias especiais para que as polícias militares ambientais dos estados da Amazônia passem a colaborar com o corpo técnico do IBAMA. Existe um grupo de elite do IBAMA, o Grupo Especializado de Fiscalização, e a informação que nós temos é que esse grupo não fez nenhuma operação. Não é verdade. Acabou de terminar uma operação agora no sul do Pará. Estou falando desse grupo. Não, o grupo de elite do IBAMA. Não, essa é uma afirmação de um sindicalista que é opositor ao governo Bolsonaro e que desde o início vem criando toda a sorte de argumentos para se opor ao governo. Essa é a informação de um sindicalista. Eu solicitei via lei de acesso à informação essa informação e o seu ministério se negou a me dar. Quem dá as informações é o órgão de ouvidoria do ministério. Eu não posso dar uma informação que eu não tenho. O que eu posso dizer é que o ministério segue fazendo operações, fez grandes operações no sul do Pará, que foram inclusive relatadas na imprensa. Fizemos grandes operações agora, inclusive essa que deu ensejo ao conflito lá em Rondônia, fez parte de uma operação que pegou todos os estados da Amazônia, ou seja, o IBAMA segue fazendo as suas fiscalizações. Mas eu queria saber se esse grupo de elite está parado, se esse grupo fez operação. Todos os grupos estão trabalhando, não há nenhum grupo parado dentro do IBAMA, nenhum. O Ministério do Meio Ambiente tem recebido críticas de partes do agronegócio, que é um setor que historicamente tem embates com o Ministério do Meio Ambiente pelas razões contrárias às que está tendo embates agora. A avaliação é de que o Ministério está pendendo para o extremo oposto e que isso pode prejudicar vendas do agronegócio brasileiro no exterior, prejudicar a imagem da produção do Brasil. Como que o senhor encara essas críticas? Bom, primeiro, o Ministério não está no extremo oposto de nada. O Ministério tem procurado fazer as coisas de maneira muito equilibrada. Nós temos uma legislação ambiental bastante restritiva no Brasil, tem que cumprir essa legislação ambiental. A interpretação da legislação ambiental tem que ser feita com respeito a quem produz, com os setores produtivos. Há uma campanha muito forte contra o agro brasileiro no exterior, que se acentuou muito depois da assinatura do acordo União Europeia e Mercosul. Vários grupos, inclusive ONGs e órgãos da imprensa, têm se aproveitado disso para fazer uma campanha contra o Brasil e nós vamos demonstrar que o Brasil cumpre muito bem as suas responsabilidades ambientais. Um país que tem 66% da sua vegetação nativa mantida, que tem um código florestal que nenhum outro país tem, que está indo bem no cumprimento das suas metas do Acordo de Paris. Aliás, países europeus já disseram que não vão cumprir as suas metas do Acordo de Paris. Então a realidade brasileira é muito diferente. A nossa matriz energética, por exemplo, é mais de 80% limpa, enquanto países europeus têm matriz energética suja, de termoelétrica. Portanto, o Brasil precisa mostrar isso de maneira muito clara. Ministro, o senhor disse que a gente está indo muito bem no cumprimento do Acordo de Paris. Justamente uma das metas não é o desmatamento zero e a gente está aumentando o desmatamento. Então, nós não estamos indo no sentido de cumprir a nossa meta. Nós estamos reflorestando, nós estamos trocando a nossa matriz energética, nós estamos diminuindo as nossas emissões. Agora, realmente, o tema do desmatamento é um desafio. Nós temos uma região da Amazônia que corresponde a 48 países europeus. Então, é uma região difícil de monitorar, difícil de fiscalizar e que precisa, para ter resultado, encontrar o seu dinamismo econômico, dar dinamismo econômico para a floresta. Se nós não fizermos isso, as pressões de atividades ilegais vão aumentar. Mais de 20 milhões de pessoas vivem na Amazônia.